Olá galera, tudo bem? Bom pessoal, para finalizar a nossa aula, certo? Do vídeo anterior, para finalizar essa parte de lei dos senos e lei dos cossenos, a gente precisa entender um tópico que está dentro desse conteúdo que se diz respeito à redução ao primeiro quadrante, tá bom? Então, quando nós formos resolver alguns cálculos envolvendo lei dos senos e lei dos cossenos dentro do triângulo, a gente vai se deparar com ângulos que nós não conhecemos quando nós estudamos razões trigonométricas, que são os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Esses ângulos eles estão no primeiro quadrante, tá bom? Só que quando nós formos resolver esses tipos de questões, a gente vai encontrar alguns ângulos lá que a gente não conhece, só que eles estão mascarados, tá bom? Então aqui eu vou explicar para vocês como é que você faz para entender esses ângulos, tá bom? Eu coloquei aqui no nosso primeiro lado do quadro aqui o círculo trigonométrico e aqui do lado eu coloquei uma tabelinha, tá bom? Que nós já vamos preencher ela, que não vai ser difícil, tá? Te digo mais que esses três ângulos aqui são os ângulos notáveis, não é isso? Que nós já conhecemos, já sabemos preencher, já sabemos como é que faz para calcular o seno, cosseno e tangente, qual é o valor na realidade do seno, cosseno e tangente desses três ângulos. E vai aparecer esses três ângulos que estão em vermelho aqui, tá? E você precisa também saber para poder resolver algumas situações que pode aparecer dentro do triângulo com esses três ângulos que estão em vermelho aí, tá bom? Então vem aqui comigo. Olha só, antes da gente falar desses ângulos que estão aqui, ó, esses ângulos que estão em vermelho aqui, eu preciso mostrar para vocês esse círculo trigonométrico aqui, tá ok? Então veja bem, como é que você faz a contagem dos ângulos no círculo trigonométrico? A contagem é feita no sentido anti-horário, tá bom? Então a contagem ela se inicia bem aqui nesse ponto. Você tem aqui exatamente 0 graus. A contagem é feita no sentido anti-horário. Então ela vai ser crescente para esse sentido aqui, ó, tá bom? Vai ser tudo positivo para esse lado aqui, ok? Então veja bem, você tem aqui na realidade três ângulos, que são os ângulos notáveis que nós já conhecemos lá nas razões trigonométricas, 30, 45 e 60, está aumentando, ó, perceba. E quando chega aqui, ó, você tem um ápice, não é isso? Que é o ponto mais alto, que corresponde a 90 graus. Quando você continua, você passa por esses três ângulos, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Você chega bem aqui, ó, que é 180 graus, que é a metade de uma volta completa, tá? Aí você percorre, você tem aqui 270 graus e finaliza completando uma volta completa, você tem aqui exatamente 360 graus. Agora veja o seguinte, esses ângulos que eu falei aqui para vocês, eles estão divididos em quatro partes, em quatro setores. E esses setores, aqui na matemática, na trigonometria, a gente chama de quadrantes, tá? Você tem aqui exatamente o primeiro quadrante, que são os ângulos que correspondem aos ângulos notáveis, né? Então todos os ângulos que estão aqui presentes neste quadrante está exatamente no primeiro quadrante. Aí você tem aqui o segundo quadrante, que são os ângulos que estão à tua esquerda aqui, ó, após os 90 graus. São os ângulos maiores que 90 graus, ó, e menores que 180 graus, tudo bem? Você tem esses ângulos que estão aqui, que eu não coloquei, que não vai nos interessar agora, tá? Esses ângulos estão no terceiro quadrante, que são os ângulos que são maiores que 180 graus e menores que 270 graus. E você tem os ângulos que estão no quarto quadrante, que são os ângulos que são maiores que 270 graus, tá? E menores que 360 graus, tá? Os ângulos que vai importar para nós aqui dentro da lei dos senos e da lei dos cossenos são os ângulos que estão no primeiro e no segundo quadrante, tá? Então eu coloquei no teu material aí apenas dois quadrantes. Se você perceber, você tem aí a metade de uma circunferência no teu material, que são os ângulos que vão importar para nós. Esses ângulos que estão aqui no terceiro e no quarto quadrante não vai interessar para nós aqui no estudo. Esses ângulos aqui eles só vão ser importantes para nós quando nós formos estudar funções trigonométricas, que vai ser o próximo assunto, tá ok? Então aqui, preste atenção. Olha só, eu coloquei aqui em azul os ângulos que são os ângulos notáveis, que nós já conhecemos, 30, 45 e 60, tá? E eu coloquei mais três ângulos que estão no segundo quadrante, que são os ângulos 120, 135 e 150 graus. Esses ângulos aí, galera, a gente pode dizer que eles são ângulos correspondentes aos ângulos do primeiro quadrante.
tá? Ou seja, os ângulos correspondentes a esses ângulos aqui, ó, 120, 135 e 150, são exatamente os ângulos notáveis, 60, 45 e 60. Preste atenção, ó. Como é que eu posso dizer quem é correspondente com quem aí? Olha para o 30 graus. Quem é o ângulo correspondente a ele no segundo quadrante? Eu até tracejei aqui, ó, para você entender melhor. É o ângulo de 150 graus. A mesma coisa o ângulo de 45 graus. Quem é o ângulo correspondente a ele no segundo quadrante? 135 graus. E, por sua vez, o ângulo de 60 graus, o ângulo correspondente no segundo quadrante, é o 120 graus. Agora, como é que você faz para gravar esses ângulos que estão em vermelho, caso você sinta dúvida na hora de fazer o preenchimento na tua prova? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter que memorizar esse ângulo aqui, ó, que é 180 graus. Então, você vai fazer o seguinte. Para você chegar, preste atenção, para você chegar no ângulo de 150 graus, você vai pegar o ângulo de 30 graus que está aqui, ó. Para encontrar o correspondente dele, que é 150, você pega 180 graus, tudo bem? E subtrai de 30 graus, tá ok? Se você subtrair 180 graus com 30 graus, você vai encontrar exatamente 150 graus. Aí você encontrou o ângulo correspondente ao ângulo de 30 graus. A mesma coisa no outro aqui, ó. 180 graus menos 45 dá exatamente 135. A mesma coisa 180 com menos 60 graus vai dar 120, tá? Eu coloquei uma forma aí no material de vocês que diz o seguinte, ó. Que para você encontrar o ângulo correspondente, você pega os 180 graus e subtrai de θ. Não é isso que está aí? O que é esse θ? Esse θ aí, na realidade, é o ângulo que você quer encontrar o ângulo correspondente. Então, veja bem, ó. Você pega o 180 e subtrai de 30. Esse 30, no caso, seria o θ. 180 menos 30 dá 150 graus. 180 menos 45. Esse 45 seria o θ. 180 menos 45, que dá exatamente 135 graus. Entendeu? Tudo bem, é assim que você faz para encontrar os ângulos correspondentes. Tá, professor, e para que serve encontrar esses ângulos correspondentes? Tá? Preste atenção que existem algumas questões sobre lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Que ele vai te dar uma questão parecida com esse exemplo que eu estou colocando aqui no quadro. Ó. Você vai ter um triângulo, tá bom? Aí você vai encontrar aqui a medida x. Esse triângulo não é triângulo retângulo, tá, galera? Eu já falei isso na aula passada. Aí você vai ter aqui duas medidas, 60 metros e aqui vale 20 metros, por exemplo. E esse ângulo que ele vai dar aqui, ó, é 150 graus. É isso aí? Aí eu te falei na aula passada que quando você tem apenas um ângulo, desconfia. Qual é a lei que você vai aplicar? Seno ou cosseno? O cosseno, né? Se você tem apenas um ângulo, você vai fazer a aplicação da lei dos cossenos. Aí como é que você... Qual é a fórmula da lei do cosseno? A fórmula da lei do cosseno é essa aqui, ó. X ao quadrado. Aí você vai pegar os catetos, os lados na realidade, né? Desculpa, não é cateto, é os lados, porque é 20 metros. Vai ficar 20 ao quadrado mais 60 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 60. Aí aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo que ele deu, que no caso aqui é 150 graus, não é isso? Você conhece o ângulo, o cosseno de 150 graus? Só com o teu estudo de razões trigonométricas você não consegue encontrar esse ângulo aí. E agora, você vai chutar, vai deixar a questão em branco? Não, tá? É por isso que está aqui o ângulo de 150 graus. É para isso que serve essa aula de hoje, para você poder identificar e encontrar os ângulos correspondentes que estão aqui no segundo quadrante, ok? Então, preste atenção, veja bem aqui, ó. Para você entender... Tá? Para você entender quanto é que vale o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos aqui, você tem que entender essa frase que eu vou colocar aqui, ó, de vermelho, ó. U, S, T e C. Tá? Essa frase aqui você encontra na internet, encontra material didático envolvendo trigonometria, redução ao primeiro quadrante, tudo bem? E essa frase aqui eu digo o seguinte, ó, você vai memorizar da seguinte maneira, ó, use sempre a tua cabeça, tá? Use sempre a tua cabeça, use sempre a tua cabeça, use sempre a tua cabeça, para não esquecer, tá bom? Então preste atenção, ó. O U, esse U aqui, ele vai estar no primeiro quadrante, assim como o S vai estar no segundo e por aí vai, tá? Preste
preste atenção que esse U que está no primeiro quadrante, ele vai te dar os valores de seno, cosseno e tangente, todos eles serão positivos. Todos os valores de seno, cosseno e tangente no primeiro quadrante serão positivos. Todos, sem exceção. Quando você vai para o segundo quadrante, você encontra esse S aqui. Esse S é o S de seno, tá bom? Ou seja, só o seno no segundo quadrante é positivo. Cosseno e tangente dos ângulos que estão aqui no segundo quadrante são negativos. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Seno de 120 é positivo ou negativo? É positivo, porque tem um S aqui. Ó. Cosseno de 120 é positivo ou negativo? É negativo, tá? Porque aqui só o seno é positivo. Cosseno e tangente vão ser negativos. Tá ok? No terceiro quadrante você encontra o T. Esse T é de tangente, ou seja, os ângulos que estão aqui, ó, só a tangente desses ângulos são positivos, porque seno e cosseno são negativos. A mesma coisa aqui no quarto quadrante, esse C é de cosseno, só o cosseno é positivo. Só o que vai nos interessar são esses ângulos que estão no segundo quadrante, tá bom? Aí eu te falei que esses ângulos que estão em vermelho, eles possuem correspondência com os ângulos notados, tudo bem? Então o que tu vai entender? É por esse motivo que eu coloquei essa tabela aqui, porque os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos que estão em vermelho vão ser o mesmo valor dos ângulos notáveis. Só que o cosseno e a tangente eles vão ser simétricos, ou seja, eles vão trocar de sinal. Em vez de ser positivo, eles vão ser negativos. Tá? Então, para você entender melhor, vamos primeiramente preencher essa tabela que está aqui, ó, tá? Para os valores de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis que nós já conhecemos. Tá? Então, deixa eu preencher aqui. Seno de 60, seno de 30 vale meio. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí você vem aqui para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. Aí você vem para a tangente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Lembrando que esses valores que eu estou colocando aqui, você tem que saber, tá? Não vou mais ensinar, já ensinei, tanto em sala de aula quanto aqui nas nossas aulas virtuais. Você precisa saber esses valores que estão em azul. O que é novidade para vocês são esses valores que estão em vermelho que eu vou colocar aqui agora, tá? Então preste atenção para você não se perder aí, ó. O primeiro ângulo que você tem em vermelho aqui é o ângulo de 120 graus. Olha para cá para o círculo trigonométrico, ó. 120 graus está aqui, ó. Né? Quem é o ângulo correspondente ao ângulo de 120 graus no primeiro quadrante? É 60 graus. Aí o que, que você vai fazer para preencher essa coluna aí? Olha para cá para o ângulo de 60 graus, que é o correspondente do 120 graus, não é isso? Todos esses valores aqui você coloca aqui, sem medo, tá? Então você vai colocar aqui, eu vou colocar de vermelho, ó. Raiz de 3 sobre 2 aqui. Aqui 1 sobre 2 e aqui raiz de 3. Você só faz repetir, tá bom? Você só faz repetir. Repetiu a coluna, tá bom? O professor está errado? Não. O seno de 120 graus é o mesmo valor do seno de 60 graus, porque eles são correspondentes. A diferença vai encontrar no cosseno. Por quê? Porque o cosseno de 60 graus é meio, não é isso? Né? Só que o cosseno de 120 graus não é meio. É o quê? É meio negativo, ou seja, é 1 sobre 2 negativo. Então, é obrigatório você colocar um sinal de menos aqui, tá? Para você entender melhor, cosseno de 120 graus aqui, ó. Cosseno de 120 graus é meio. 1 sobre 2 negativo. Por que é negativo, professor? Porque aqui, no segundo quadrante, é só o seno que é positivo. Tudo bem? Só o seno que é positivo. A mesma coisa a tangente, ó. A tangente de 120 graus é negativo, tá? Então aqui também vai ser negativo, ok? Aí o próximo ângulo, ó, 135 graus. Onde é que está o ângulo de 135 graus? Está aqui, ó. Quem é o ângulo correspondente a ele no primeiro quadrante? O ângulo de 45 graus. Aí você vem para a tabela, tá?
e identifica onde está o ângulo de 45 graus. Está aqui. Você tem esses valores aqui para os ângulos de 45 graus, não é isso? Você pega esses mesmos valores e repete aqui nessa coluna dos 135 graus. Vamos colocar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. É isso? E aqui você tem exatamente 1. Aí você vai lá para o círculo trigonométrico, né? E você vai perceber, você está aqui na tangente de 135 graus, né? Você vai perceber que só o seno é positivo. Quem é negativo? Cosseno e tangente. Aí você vai colocar um menos aqui, ó. É só isso. Só isso. Tá bom? E quem é o ângulo de 150 graus lá, a última coluna? Quem é o ângulo de 150 graus aqui que corresponde no primeiro quadrante? É o ângulo de 30 graus, não é isso? Aí você vem para cá a mesma coisa. Pega os valores do ângulo de 30 graus, seno, cosseno e tangente, e repete lá. Aí você vai ter o seguinte, ó, 1 sobre 2 aqui. Aqui você vai ter raiz de 3 sobre 2. E aqui você vai ter raiz de 3 sobre 3. Não é isso? Aí novamente você vem para o círculo trigonométrico e percebe que só o S de seno é positivo. Cosseno e tangente aqui são negativos. Aí você coloca o menos aqui, ó. Coloca o menos aqui no raiz de 3 sobre 2 e menos aqui na tangente de raiz de 3 sobre 2. É difícil fazer esse preenchimento? Não, não é difícil. Então percebe que para você fazer esse preenchimento que eu coloquei aqui em vermelho, não é isso? Você precisa saber desses valores que estão aqui em azul. Dos ângulos que estão aqui em azul, que são os ângulos notáveis. Tá? Então tudo aquilo que nós estudamos em razões trigonométricas vai te servir aqui para ler os senos e ler os cossenos. Ok? Então anota isso aqui, anota essas informações que você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar em material nenhum. Nem no teu material aí do teu livro, do teu colégio, você vai encontrar isso aqui, tá? Então isso aqui é um resumo bacana para você identificar os ângulos. Você não vai encontrar essa tabela aqui em canto nenhum, já pesquisei na internet, você não vai encontrar essa tabela aqui em canto nenhum, tá? Isso aqui é importante para você saber, tá? Então anota isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, a tua dúvida não estiver aqui, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu vou estar tirando as tuas dúvidas. Vou apagar o quadro, nós vamos resolver umas duas questões envolvendo esses ângulos aqui para você entender como é que funciona esses cálculos aí. Então, preste atenção aí. Então, galera, para finalizar, tá bom? Eu vou estar resolvendo duas questões, tá? Envolvendo o que nós vimos agora há pouco, tá? Só para a gente reforçar, para não ficar só na teoria, a gente precisa praticar, tá bom? Então eu peguei duas questões que estão no teu material, tá certo? Se você não tem o material, eu vou estar providenciando aí nos comentários. Esse material está tudo em PDF, tem várias questões vestibulares pelo Brasil. Várias questões que tens aí, tá bom? Então eu vou estar respondendo duas questões e eu vou estar fazendo outro vídeo, tá? Logo em seguida, depois desse aí, só para resolver questões que está no teu material aí, resolver essas questões que estão no teu material. Então você vai pegar primeiramente a oitava questão, tá? Que foi uma questão que caiu no Cesupa, onde ele trouxe o seguinte, ele trouxe essa figura aqui, tá certo? Eu vou estar lendo a questão para você poder acompanhar aí comigo, tá? Então vamos ler a questão, ó. A questão diz o seguinte: uma pessoa encontra-se em um ponto A e deseja se dirigir ao ponto C pelo caminho mais curto. Observe a figura representativa dessa situação e verifica que a quantidade de metros que essa pessoa vai andar para fazer o percurso desejado é... Então é o seguinte, galera, a pessoa está aqui no ponto A e ela quer chegar no ponto C, tá ok? Só que na questão ela diz o seguinte, ó, ele quer que essa pessoa percorra, na realidade, ela percorra o caminho mais curto, né? Então o aluno desatento aí, o que ele vai fazer? Se é um caminho mais curto, só tem um caminho, então ele vai andar 20 metros de A para B e de B para C 30 metros. 30 mais 20, 50, ele vai marcar a letra A, não é isso? Só que vai errar, tá? Porque esse não é o caminho mais curto. Não é o caminho mais curto, professor? Não. O caminho mais curto é o caminho que vai de A até C. É uma reta, galera, tá? Então,
Então, toda vez que ele vier com essa pegadinha, o caminho mais curto, o caminho mais... que ele percorra o menor caminho possível, sempre vai ser uma reta, ok? A gente tem que encontrar essa distância que vai de A até C. Como eu não sei, eu vou chamar de X. Olha só que nós temos aqui um triângulo, não é um triângulo retângulo. Não vamos usar as razões trigonométricas. Vamos aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos aqui, não é isso? Deixa eu deixar o celular aqui. Você tem esse triângulo, você tem apenas um ângulo aqui. Lei dos senos ou lei dos cossenos? Lei dos cossenos, não é isso? Porque você tem três lados aqui, aonde você quer encontrar este lado, que eu chamei de X, e você tem apenas um ângulo. Então, você vai fazer a aplicação da lei dos cossenos. Então, vamos lá. Ó. Quando você quer encontrar esse valor do X, você vai ficar assim, ó. Vai ficar X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos duas vezes os dois lados, né, que é 30 e 20. Então vai ficar 2 vezes 20 vezes 30 vezes o cosseno do ângulo, que no caso aí é o cosseno de 120 graus. Essa é a forma da lei dos cossenos. A gente já viu nas nossas aulas anteriores, tá bom? Agora bora resolver isso aí. Aí você vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado aqui, 30 ao quadrado dá 900, 20 ao quadrado dá 400, menos, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 20 dá 40, né? 40 vezes 30 vai dar 1.200. Menos, vezes cosseno de 120. Aí você tem que olhar pela tabela que nós vimos agora, tá? Cosseno de 120, quem é o ângulo correspondente ao cosseno de 120? É o cosseno de 60 graus, né? Quanto equivale o cosseno de 60 graus, mesmo que é o ângulo na tábua? Você tem que olhar aquela tabelinha lá, vale quanto? Vale meio. Então se vale meio, né? O cosseno de 120 também vale meio. Só que é cosseno, ó. Então é negativo, só pode mudar o sinal, tá? Então aqui nesse caso, você vai ter aqui, ó, menos 1 sobre 2. Tá bom? Certo? Vamos resolver. Aí você vai ter isso aqui, ó. X ao quadrado é igual. Bora somar aqui, ó. 900 com 400, você vai ter 1.300. Esse menos com esse menos vai fazer jogo de sinal, vai ficar positivo, tá? Quando chegar aqui, você vai ter o seguinte, ó. 1.200 vezes 1 dá 1.200. Dividido para 2, você pode aqui cortar logo aqui, 1.200 com esse 2, tá? Que vai dar exatamente 600. Aí você vai ter o seguinte, ó. 1.300 com 600 dá 1.900, não é isso? Esse expoente 2 vai em forma de raiz quadrada. Então você vai ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1.900. Raiz quadrada de 1.900 não tem valor exato, tá? Então se você for fazer aí na conta aí, tá? Na mão, você vai encontrar exatamente esse valor aqui, ó. 43,5, é aproximado, tá? Então, a distância que a pessoa vai percorrer, tá? De A até C vai ser 43,5 aproximadamente. Aí, ó, presta atenção. O que é mais vantagem? Percorrer 20 metros, depois percorrer 30 metros para chegar no ponto C, você vai percorrer 50 metros, não é isso? Ou percorrer de A até C por uma reta, que vai ser 43,5. 43,5 metros, não é isso? Aqui é metros. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui a questão rapidinho. Deixa eu ver se tem esse valor aqui. Não tem esse valor, né? Mas tem a letra D, ó. A letra D diz o seguinte, entre 40 e 50. Entre 40 e 50, ou seja, aqui é a letra D, não é a letra A, tá? Letra D, pode marcar aí, tá bom? E a nossa próxima questão que eu separei para a gente resolver é a questão 13, tá? Ela requer um pouquinho mais de um conhecimento aí sobre geometria plana, mas não é difícil não, tá? Vamos resolver ela aí, ó. Diz o seguinte, ó. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida.
Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelo ponto B e C e retorna ao ponto A, conforme o trajeto indicado na figura. Então você tem essa figura, a pessoa sai do ponto A, vai para o ponto B, depois vai para o ponto C e retorna para o ponto A, tá bom? Aí você tem aqui o ângulo que é formado 150 graus, de A para B é 1 km e aqui é 0,8 km. Ele deu um dado importante aí, tá? Ele falou que a raiz de 3 é igual a 1,7. Então, nas nossas contas, nós vamos ter que fazer essa substituição aí. Se ele deu, a gente tem que fazer. Ele pede o seguinte, ó, quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então, ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber quanto foi a distância que ele percorreu. Você concorda comigo que ele tá pedindo para você calcular o perímetro desse triângulo aí, em outras palavras, né? Porque o perímetro é a soma de todas as áreas, né? Então você precisa pegar esse 1 km, somar com essa distância e somar com esse 0,8. Você está calculando na realidade o perímetro aí. Só que nós temos um porém, nós não temos essa medida x aqui, ó, que é a distância de B até C. Vamos ter que calcular. Vamos usar as razões trigonométricas? Não. Por quê, professor? Porque não tem ângulo reto, não tem ângulo de 90 graus aqui. Ou seja, só nos resta calcular cosseno e cosseno. Vamos calcular. Aplicar a lei do seno ou a lei do cosseno aí para a gente resolver isso aí? Perceba que nós temos apenas um ângulo, 150 graus. Se nós temos apenas um ângulo, nós vamos calcular pela lei dos cossenos. Mesma forma que nós usamos aqui na questão 8. Então vamos lá, ó. Vai ser o seguinte, eu quero encontrar esse valor desse x. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos duas vezes essas duas medidas vezes o cosseno do ângulo, que é 150 graus. Essa fórmula vocês precisam saber, tá bom? Então vamos lá, só fazer conta agora, ó. Aí nós vamos ter aqui o seguinte, x ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado. Quando você for fazer aí, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 0,64. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Deixa ele aqui. Menos 2 vezes 0,8, ó, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0,8 dá exatamente 1,6, tá bom? Aí você chega aqui no cosseno de 150, né? Aí você tem que fazer aquela análise da varinha que nós fizemos do círculo trigonométrico. Quem é o ângulo correspondente ao ângulo de 150 graus? É o 30 graus. Como a gente está trabalhando com o cosseno, então é o cosseno de 30 graus. Aí você pergunta, quanto é que vale o cosseno de 30 graus? Raiz de 3, não é isso? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse raiz de 3 sobre 2 é o mesmo cosseno de 150. Raiz de 3 sobre 2 também, só que com sinal invertido, porque nós estamos trabalhando com cosseno, não é isso? Então, como é que vai ficar? Coloca entre parênteses, vai ficar menos a raiz de 3 sobre 2 aqui. Tá ok? Aí agora bora fazer conta. Preste atenção. X ao quadrado é igual a 0,64 mais 1 dá exatamente 1,64. Menos, esse menos com esse menos vai ficar positivo aqui. Tá ok? Aí o que você pode fazer? Ó, você pode pegar esse 1,6 aqui e dividir com esse 2, que vai dar exatamente 0,8. Tá ok? Preste atenção que você tem esse raiz quadrada de 3 aqui, não é isso? Só que ele falou para você fazer essa substituição, ó, que é 1,7. Então vamos fazer logo aqui, 1,7. Ok? Aí vai ficar o seguinte, x ao quadrado é igual. Multiplicação primeiramente, então vai ficar 1,64 mais 0,8 vezes 1,7. Vamos fazer bem aqui, ó. 0,8 vezes 1,7. 7 vezes 56 vai 5. 7 vezes 0, 0, 1, 5, desce aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Soma 6, 8 com 5, 13. E 1 vem para cá. Como são uma multiplicação com duas casas decimais, vai andar duas casas aqui também. 1,36, tá? 1,36.
Essa soma, galera, quando você for fazer essa soma aí, tá? Quando você for fazer essa soma aí, você vai encontrar exatamente 3, tá? 1,64 mais 1,36 dá 3, não é isso? Como você tem um expoente 12, ele vai em forma de raiz quadrada. Então você vai ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Só que você conhece a raiz quadrada de 3. Vale quanto? 1,7, não é isso? Então o x, na realidade, ó, vale 1,7 tá, em quilômetro, não é isso? 1,7 quilômetros. Ou seja, a distância de B até C é 1,7 quilômetros. Se tiver essa alternativa aí, não marca, porque ela não é a resposta, tá? Você encontrou apenas a medida x aqui, que é 1,7 km. Não vai marcar essa alternativa aí, senão você vai errar. Por quê, professor? Porque ele quer saber o percurso que a pessoa caminhou no trajeto todo. E qual é o trajeto? Sair de A até B, de B até C e retornar ao A. Ou seja, é o perímetro desse triângulo que ele quer saber. O que é que você vai fazer para encontrar esse valor? Soma todas essas distâncias aí, ó, tá bom? Então você vai pegar 1, né? Somar com 0,8, coloca aqui. Somar com 0,8 e somar com essa distância aqui que é x, que é 1,7. Soma. Certo? 8 mais 7 dá 15. 1 com 1 com mais 1, 3. Como tem vírgula, então a distância toda que essa pessoa vai percorrer é exatamente 3,5 km. Ok? Deixa eu ver se tem essa alternativa aqui rapidinho. Qual é a letra? É a letra D. Tá bom? Letra D. Pode marcar aí, sem medo de errar. Então, galera, esses dois exemplos que nós acabamos de resolver, tá? Ele é recorrente do que nós vimos agora há pouco, tá bom? Sobre os ângulos de 120 graus e 150 graus. Percebe que esses ângulos podem aparecer quando for fazer a aplicação da lei dos seios e da lei dos cossenos. Aí você precisa pegar esses ângulos e reduzir para o primeiro quadrante. Nós reduzimos aqui, ó, 120 reduzimos para 60, que é correspondente, e 150 reduzimos para 30 graus, que são correspondentes. Tá? Então você precisa ter essa habilidade para fazer essa redução, porque se você não fizer, você não consegue resolver a questão. Tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim que eu vou estar respondendo a todos. Na nossa próxima aula será só resolução de exercício, ok? Então é isso aí, galera. Pode bater um print aí se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar te ajudando. Tchau, até a próxima.